Boa noite, boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, boa noite, né? Em função já de ser às 18 horas. E aqui estamos, em nome do GECAL, nos preparando para a tarefa da tarde de hoje, da nossa transmissão da palestra online, e cujo título nós estávamos conversando com a nossa querida Marise, e nós optamos de fazer o estudo hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, o item 5, 6 e 7, que é o advento do Espírito de verdade, a instrução dos Espíritos. Então nós vamos dar mais alguns segundinhos para que as pessoas possam ir chegando, aqueles que puderem comentar se o som está bom, se tem alguma correção a ser feita, que do contrário a gente para a gente começar o nosso estudo da tarde de hoje, agradecendo como sempre a boa vontade e, no meu caso em particular, a paciência, né, de vocês me darem a oportunidade de estar à frente novamente aqui da internet, da minha casa, para iniciarmos a nossa conversa. Eu só gostaria de lembrar, o meu nome é Evaldo, eu participo da casa do Centro Espírita Casa do Caminho, Chico Xavier, aqui no bairro de Jacarepaguá, aqui na freguesia, e nós contamos sempre com o amparo da espiritualidade para que nos auxilie na tarefa da difusão espírita. Na quinta-feira, na palestra que fizemos para o Centro Espírita Irmão Átmos, de Maricá também, nós lembramos da passagem de Paulo, quando ele diz: ai de mim, se não falar do Evangelho. E eu achei tão bonita essa palavra, essa frase de Paulo e a explicação de Emmanuel, porque realmente nós temos que transmitir os ensinamentos do Divino Mestre até que fixemos em nossas mentes e passemos aos nossos corações, transformando essas palavras em atos cotidianos na nossa existência física. E para hoje, como preparo, página de preparo, eu escolhi do livro Bênçãos de Paz, ditado por Emmanuel através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, a lição 31, Transformação e Objetivo. E está anotado assim: e vos renoveis no Espírito. Palavras de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 23. E Emmanuel comenta para nós: sem dúvida, a existência é transformação incessante. Indispensável nos vejamos muitas vezes à luz da autoanálise, observando se estamos realmente seguindo os processos de evolução. Não nos esquecermos de verificar se nos achamos gravitando em torno dos erros de muito tempo ou se vivemos com os problemas que nos foram habituais no passado sem procurar solução justa. Examinar o campo íntimo e deduzir com clareza se estamos apaixonados por nós próprios, repetindo lances autobiográficos ou lamentações estéreis em derredor de provações que tenhamos vivido, sem alterar o mecanismo de nossas emoções, disposições, atitudes e palavras. Dia a dia, é imperioso indagar de nós se prosseguimos empenhados no trabalho de autoburilamento, acompanhando o progresso que nos rodeia e tomando contato com as novas criações da inteligência, da cultura, da arte e dos assuntos humanos que nos envolvem a estrada. Todos necessitamos de intercâmbio, mantendo-nos interessados em buscar o melhor que a vida nos ofereça e interessar igualmente a vida, oferecendo a ela, na pessoa do próximo, aquilo de melhor que sejamos capazes de sugerir ou fazer. Ampliar os interesses da personalidade, esquecer ideias impróprias, enriquecer o cadastro das relações e estabelecer conhecimentos novos é dever nosso em toda parte. Entretanto, no rol de ideais, atividades, empreendimentos e ações que nos digam respeito,
É preciso saber que modificações estamos realizando. Estudemos desse modo o imperativo da transformação permanente no imo da própria alma e aprendamos com as leis do Espírito que a renovação pede serviço constante na construção do bem comum, para criar a felicidade e integrar-se harmoniosamente em nossas aquisições para a vida eterna. Vamos fazer a nossa prece de início, elevando nossos pensamentos até o coração bondoso do Divino Mestre Jesus, como se estivesse bem juntos a nós, nas pradarias dos montes da Galiléia distante, como se ainda ouvíssemos retumbando em nossos ouvidos a sua palavra amorosa no Sermão do Monte, no Sermão das Bem-aventuranças, que nos propunhamos intensamente a transformação íntima para alcançarmos, Senhor, os bem-aventurados, os pobres de espírito, os humildes, aqueles que não desejam ser maior que o seu semelhante, que não queiram se impor sobre o próximo, mas que busquem, como Tu nos ensina, Senhor, a sermos servos de todos antes de sermos servidos. Orienta-nos, Jesus, para que possamos compreender as palavras amorosas do Teu apóstolo, do codificador, Senhor Allan Kardec, quando nos orienta a promovermos a nossa transformação moral, a esforçarmos-nos para domar as nossas más inclinações, para que sejamos, a partir do momento que estabelecemos esse desejo de mudança, ser considerados Teus seguidores por muito nos amar. Seja conosco, Jesus, permitindo que os benfeitores do Grupo Espírita Caminho da Luz possa nos orientar, nos intuir, se aproximar de nós, Jesus, para falarmos aquilo que necessitamos compreender. E também, Mestre, te rogamos que o Teu trabalhador Bezerra de Menezes possa estar junto de cada irmão que se dedique a ouvir as palavras que nós iremos trazer, mas não dos nossos saberes, mas dentro daquilo que o Teu Evangelho, através de Allan Kardec, nos propõe na noite de hoje. Se conosco, Mestre, abençoando-nos o propósito sincero de mais aprender para melhor servir-te na prática do bem, do amor e da caridade fraterna, com as graças de Deus. Graças a Deus. Bom, já que temos, os irmãos ninguém reclamou ainda, então o som tá bom. Graças a Deus, né? E vamos começar então a buscar interpretar aquilo que o Sr. Allan Kardec colocou no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, e possamos então entender o que os Espíritos, na instrução dos Espíritos, nos traz acerca do advento do Espírito de verdade. Mas nós precisamos fazer uma consideração que julgamos importante, baseado no estudo que se estabelece em torno desse tema. Quando se fala de Espírito de verdade, nós não podemos querer simbolizar isso na personalidade ou na personificação de um único Espírito que represente o Espírito de verdade. Não é essa a proposta do Sr. Allan Kardec, nem muito menos da doutrina espírita, nesse sentido de orientação. Por quê? Se nós estabelecermos que o Espírito de verdade é o Divino Mestre Jesus, apenas Jesus, nós estaremos também entrando na mesma percepção quando coloca-se que o Espírito Santo é uma individualidade da criação divina, quando sabemos que não é assim. O Espírito Santo, ou Santo Espírito, é um conjunto de espíritos já de elevação para nós incompreensível, que ainda nós, por não compreendermos, nós queremos nominar. E o fato de querer nominar o plano espiritual superior demonstra, na realidade, a nossa dificuldade de entendimento. Porque nós não aprendemos desde a primeira revelação com Moisés, quando Moisés, durante a sua trajetória na Terra, trazendo a primeira revelação
das leis de Deus, Moisés nos coloca invariavelmente que não há um nome específico que possa designar a figura do Ser Supremo, que é o nosso Pai Criador. Se nós formos analisar no Velho Testamento, nós encontraremos 42 nomes referindo-se à figura divina, à figura de Deus. Então, se Deus é o inominado, aquele que não tem nome, também o Santo Espírito ou o Espírito Santo também não poderia ter um único nome ou uma única representatividade. Partindo desse conceito de entendimento, também não podemos querer colocar o Espírito de verdade na personificação de Jesus. Não é essa a proposta da doutrina. Por isso que é Espírito de verdade e não Espírito da verdade. O Espírito da verdade é Deus. Deus é o detentor da verdade absoluta. Toda a criação tem a verdade relativa. Então, Espírito de verdade é um conjunto de espíritos que obram em nome de Deus na condução da sua vontade. Mas da onde nós tiramos isso? Nós vamos pedir ajuda ao nosso benfeitor Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, no primeiro capítulo do A Caminho da Luz, na Gênese Planetária, Emmanuel coloca assim para a gente: a comunidade dos espíritos puros. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Olha o que Emmanuel fala, que a reunião desses espíritos angélicos e perfeitos na perfeição relativa, se reuniu apenas, o que é dado a saber, a Emmanuel, um espírito superior que já habita as altas esferas. Só foi permitido saber que em 2 oportunidades essa comunidade de seres angélicos e perfeitos dentro da relatividade que é possível ao espírito na Terra, eles só se reuniram em 2 oportunidades. A primeira, quando Emmanuel relata assim, até de uma forma poética, né? A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria e em ignição do planeta. A primeira vez que esses espíritos se reuniram, conforme o senhor Emmanuel nos afirma, quando a Terra começou o seu processo de formação, dirigida por Jesus em nome desses seres angélicos. Ou seja, vamos tentar dar um entendimento, de acordo com a minha possibilidade, que é muito pouca, no que Emmanuel está nos trazendo. Nós sabemos que o nosso sistema solar, ele é composto, se eu não me engano, por 8 planetas. Né? Se meu teatro estivesse aqui, eu ia pedir a confirmação dele, que é uma área que ele conhece bem. Mas por 8 planetas. Esses espíritos dessa comunhão de seres angélicos e perfeitos, eles dirigem o destino das coletividades dos espíritos que habitam esse planeta, do Sol ao planeta mais carente de progresso moral. E eu dou 2 chances para vocês acharem que planeta que é o mais carente de progresso moral. 2 só. Uma é os planetas da estrela de Capela, e a outra opção é a Terra.
Acertou quem disse que é a Terra. O nosso planeta é o planeta do nosso sistema solar mais carente de progresso moral. E essa comunidade de seres angélicos e perfeitos dirigem o destino de todas essas comunidades desses planetas que giram em torno do nosso Sol. Mais à frente, Emmanuel vem dizer para a gente, em relação a Jesus, que os sistemas solares que Jesus fez o seu progresso não existem mais. Nós estamos falando algo em torno de bilhões e bilhões de anos. Então, o nosso entendimento acerca da figura do Cristo, ele é extremamente necessitado de maior amplitude do nosso progresso moral. Por isso que nós temos dificuldade de querer identificar esse ou aquele espírito com esse ou aquele nome. A comunidade espírita, em particular, acha que se uma mensagem que é grafada pela psicografia ou pela psicofonia, se o espírito não se identifica, nós não temos muito interesse de analisar a mensagem porque não tem nome. Não tem nome. Como é que alguém vai escrever uma mensagem ou vai editar uma mensagem e não tem nome? Quando nós estamos caminhando para um ângulo de entendimento que não é esse o proposto pelos benfeitores espirituais através do Sr. Allan Kardec. A proposta é nós analisarmos o conteúdo da mensagem independente de quem assina. Porque é o conteúdo da mensagem que deve nos interessar e não o nome do missivista, daquele que enviou a mensagem. Então, é por isso que nós estamos falando que se o Espírito Santo não é uma única individualidade, se Deus, na visão que Moisés nos trouxe, é composto, é designado por 42 nomes, aí nós vamos entender por que o Sr. Allan Kardec, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, que eu vou perguntar, Kardec questiona os benfeitores: que é Deus? E parece que eu estou ouvindo os irmãos lá do GECAL, todo mundo falar, né? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É o que está lá no Livro dos Espíritos. Por quê? Porque não tem como você nominar algo que você não compreende ainda. O paralelo que se faz é com aquele que nasceu com a cegueira, né? Sem a visão. E você pede a um cego de nascença para descrever o arco-íris, ele não tem o parâmetro necessário para ele identificar o que vem a ser o arco-íris. Não tem essa possibilidade. Então, como nós vamos ter a possibilidade de querer definir que é Deus numa expressão mais fácil de entendimento? Ou que é o Espírito Santo, que é o Espírito de verdade? Não pode ser um único espírito, uma única individualidade, mas uma possibilidade de vários espíritos no mesmo patamar de entendimento que se relacionam dessa forma. A citar de exemplo, nós temos no livro de Ramiro Gama, Lindos Casos de Bezerra de Menezes, Ramiro Gama nos alerta que o nosso benfeitor Bezerra de Menezes, por já estagiar um padrão de equilíbrio muito acima de muitos de nós, de mim principalmente, o Dr. Bezerra, ele é assessorado por um grupo de espíritos que trabalham em seu nome, compreendendo a sua vontade. É por isso que nós vemos com facilidade mensagens psicográficas ou psicofônicas de Dr. Bezerra de Menezes pululando em vários pontos do nosso planeta, não só no Brasil. Dr. Bezerra não é espírito arraigado, preso ao solo brasileiro por ter tido a sua mais recente experiência na carne aqui. Então, esses espíritos, eles interpretam o pensamento de Dr. Bezerra e podem e têm a autorização para usar o seu nome. E por que o espírito de verdade tinha que ser um espírito apenas representando o espírito de verdade? Não é assim. Nós vamos ver ao longo dos estudos que a doutrina nos oferece muitas conotações que Kardec anota de simbolismo pessoal, mas não personalizado. Porque olha só, no item 5, olha que aqui
a mensagem que foi grafada pelo Espírito de verdade. No item 5 da instrução dos Espíritos. Venham como outrora os transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade, e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Quantas vezes cada um de nós que buscamos estudar a doutrina espírita não repetimos palavras do Divino Mestre na primeira pessoa? Quantas vezes, quando a gente falou até no final desse parágrafo, quando está escrito, quando a gente vai falar das nossas dores, do nosso sofrimento, ou daqueles que estão próximos de nós em grande dificuldade, seja ela física, moral ou espiritual, a gente fala, disse Jesus, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se eu falar assim, eu sou Jesus? Ou estou representando aquilo que o Mestre nos deixou como orientação há mais de 2000 anos? Então nós temos que nos colocar no entendimento. Primeiro, Valdo, é impossível então Jesus ter se comunicado através de um médium? Não, eu não estou falando isso. Não há essa impossibilidade não, porque o máximo comporta o mínimo. Jesus é um Cristo, é um espírito puro, que já tem total domínio sobre a matéria, mesmo encarnado. Eu não tenho facilidade de entender isso, porque eu ainda tenho as minhas necessidades físicas. E como eu tenho minhas necessidades físicas, eu tenho dificuldade de entender o que é estar acima dos desejos da matéria. Então, o que está escrito ali é lembrando as palavras do Divino Mestre. Venham como outrora os filhos transviados da casa de Israel. Jesus, chegando a Jerusalém, ele olha assim Jerusalém ao longe do monte que ele estava, e Jesus fala assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis te abrigar embaixo das minhas asas, como a galinha faz com os pintinhos em noite chuvosa. É o amor de Jesus que ele deseja que as suas palavras penetrem o nosso coração, não só o nosso raciocínio, mas o nosso coração. Quando ele fala de filhos transviados de Israel, ele está se referindo a toda a humanidade terrena que ainda não compreendeu a sua mensagem. Venho trazer a mensagem divinal, eu venho trazer aquilo que eu vi de meu Pai. O Evangelho, a Boa Nova, não é de Jesus, é de Deus, ele fala isso. Então nós temos que quando vamos ler as mensagens do Espírito de verdade, nós vamos ter que ouvir como aqueles de nós que já nos reconhecemos como necessitados das palavras de Jesus. Não porque Jesus tem que vir pessoalmente à minha casa e falar: olha, Evaldo, você tem que seguir o meu evangelho. Não é isso. Emmanuel diz num livro, numa mensagem, que Jesus não irá se materializar para praticar o bem que me compete. Jesus não vai se materializar. Se ele já me deu a receita, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ele está me dizendo que eu tenho que exercitar o amor que ele deseja implantar em meu íntimo para o meu semelhante, não para eu guardar para mim. Não é um amor egoísta, não é o amor que nós queremos ainda exercer no domínio sobre o outro. No item 6, está anotado assim: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles, os anjos consoladores, lhes virão enxugar as lágrimas. Olha que frase, que proposta de amor tão intensa que a gente ainda tem dificuldade de entender.
nós não estamos sozinhos na nossa jornada. Estamos iniciando um novo ano, uma nova proposta de renovação, uma proposta de tomadas de decisões diferentes da que tomamos no ano passado. Porque o ano que terminou, nós tomamos atitudes indevidas e muitos de nós sofremos por isso. Muitos de nós tivemos dificuldade de entender a mensagem de Jesus porque queríamos personalizar os ensinos de Jesus para mim somente, na minha vida. No máximo, absurdamente no máximo, entre aqueles que eu amo. E a proposta de Jesus não é abrangente, é envolver a todos, sabe? É fazer com que a resignação ela seja elevada ao nível das nossas provas. O que Jesus está falando? Se a dor está muito forte, e nós temos que respeitar a dor de cada semelhante que vem chorar conosco, se a dor está muito forte, também aumente a sua resignação, aumente a sua obediência. Lázaro, no Evangelho, nos propõe que a obediência, num tópico sobre obediência e resignação, Lázaro nos fala, obediência é o consentimento da razão. É você entender a necessidade de ser obediente, e não por imposição da vontade de alguém. É você compreender que o fato de ser obediente é que nós buscamos, compreendendo pela razão, que cada um de nós tem deveres e direitos. Não só direitos. E também nem só deveres. Então, obediência é o consentimento da razão. Resignação é o consentimento do coração. Que aquele que se resigna diante de uma dor, diante de um sofrimento, diante de uma angústia que passa, ele recebe do plano espiritual o reforço necessário para enfrentar a dificuldade. Então, quando eu alio a obediência e a resignação, não que eu deixarei de passar pelas provas que eu tenho que enfrentar, não que eu vou, a partir do momento que eu sou obediente e resignado, que tudo está resolvido na minha jornada. Não, e o Espírito de Verdade fala que elevem a sua resignação ao que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Nós temos o direito de chorar, não temos direito de lamuriar, não temos direito de reclamar, porque nós somos filhos de um Deus infinitamente bom e justo. No capítulo 10 da terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec trata das leis morais. Ele fala a lei, que é a última lei, né? A lei de justiça, amor e caridade. Deus nos favorece a oportunidade do seu amor infinito, da sua misericórdia permanente, não só da justiça, não é só de sofrimento que nós temos que enfrentar. Sabe por quê? Porque nós temos um Cristo Consolador. Nós temos o Espírito de Verdade que veio nos lembrar que Jesus nos ama. A proposta do Mestre não é uma proposta de sofrimento, é uma proposta de misericórdia, de resignação, de fé, de amor. Então, quando nós iniciamos a nossa tarefa no ano que se inicia, não é para que nós caracterizemos apenas os momentos de sofrimento físico, moral ou espiritual que passamos no ano que findou. Não, é renovar a esperança no amor de Jesus. É renovar a esperança no benefício que os benfeitores da espiritualidade nos dispensam diariamente. E quando aqui o Espírito de Verdade fala, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, Lucas, no seu Evangelho, quando ele relata o Jardim das Oliveiras, o Getsemane, né, onde Jesus via toda a sorte de sofrimento físico que lhe seria imposto e as nossas atitudes de ignorância em relação a ele, Lucas fala assim, na agonia ele orou. Olha que ensinamento maravilhoso que Lucas grafa para todos nós. Na agonia Jesus orou. O que Lucas está falando para a gente? Meu irmão, a dor está doendo, o ombro está fragilizado pelo sofrimento, os problemas estão se acentuando ao redor de nós? Sabemos que muitas das vezes sim. O que Lucas está falando? Na agonia ora.
cai de joelho. Jesus fala assim, nesse momento de extrema agonia, né? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. De imediato Jesus emenda, mas para isso eu vim, que se cumpra em mim a tua vontade e não a minha. O que Jesus está nos ensinando, gente? As dificuldades nós vamos ter no ano de 2021? Evidentemente que sim. Nós não podemos ter a ilusão que o grande processo de transformação do planeta Terra se chama Covid-19, porque não é isso. Nós sabemos que o processo de transformação do planeta, de prova e de expiação para a regeneração, ele abrange muitos outros aspectos, não apenas a dor física, não apenas, mas também a transformação moral, o desejo do bem. Não será ainda a prática do bem permanente, não, mas o desejo do bem. Nós temos lá em Gênesis, no capítulo 18 da Gênesis, a nova era, Kardec fala textualmente para nós que a transformação do planeta Terra de prova e expiação para a regeneração será feita através do entendimento, quando nós retornarmos ao plano espiritual, de reconhecer os erros cometidos aqui e o propósito sincero de transformação para aqui voltarmos e fazermos de uma forma diferenciada, de mais produtividade para o nosso semelhante. Emmanuel nos fala, numa mensagem através de Chico, que o processo de renovação no livro Consolador, Emmanuel coloca para nós, eu não lembro a pergunta não, mas Emmanuel coloca para nós que o processo de regeneração se fará em 2 momentos aqui na Terra, no túmulo e no berço. Ao desencarnar, entraremos em contato com a nossa realidade espiritual, sem a máscara física. E diante dessa realidade, muitos de nós certamente nos arrependeremos das oportunidades que tivemos, mas queremos exacerbar sempre a nossa razão. Nós queremos, na dificuldade do relacionamento com o nosso próximo, impor a nossa vontade. Tem que ser assim. Eu lembro sempre, e já falei isso algumas vezes, e preciso falar tantas quantas for necessária, que o Chico diz, numa mensagem, que Emmanuel ensinou a ele a colocar uma gota de verdade num litro de amor. Qual a finalidade de eu me arvorar como sendo o dono da verdade, ou espírito de verdade, e querer jogar todas aquilo que eu julgo ser a verdade em cima do irmão que está necessitado de uma palavra de carinho, de um conforto, de um amparo? Eu tenho que botar 1 litro de verdade uma gota de verdade no litro de amor, e não uma gota de amor no litro, um litro de verdade. Todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas deficiências, as nossas dores. Então, que nós choremos. Jesus não impede o nosso choro. Choremos, mas também nos resignemos na mesma intensidade da prova que estamos enfrentando. Porque Jesus é bom. Ele fala para nós, né? Tiago fala na sua epístola, Deus é bom o tempo todo, e a gente esquece disso. A gente acha que Deus só é bom na hora da fartura, da alegria, da felicidade, das dissoluções dos problemas. Mas não, Deus é bom o tempo todo. Deus nos ama permanentemente, independente do meu entendimento, do seu amor ou não. Então eu jamais estarei alijado, afastado do amor de Deus, porque eu sou um espírito ignorante ainda, necessitado de progresso, de amor e de caridade. Todos nós caminhamos a passos lentos para nosso progresso moral. Então, diante da adversidade, diante do sofrimento, chora mesmo, mas também ora. Porque ele fala aqui, pois que também a nós, os anjos consoladores, lhes virão enxugar as lágrimas. A gente não vai deixar de ter um sirineu ao nosso lado. Quantas vezes nós chegamos no gecal, no nosso silêncio íntimo, e choramos, no nosso silêncio, choramos, e sentimos a mão
uma mão amiga, amorosa, repousar no nosso ombro e dizer para nós intimamente: você não está sozinho, meu irmão. Nós estamos ao seu lado. Nós colaboraremos para o teu soerguimento. Nós somos também espíritos necessitados do amor de Jesus. Nós somos ainda aqueles espíritos que, jogados aos pés de Jesus como a mulher adúltera, e nós olhamos para o Mestre e ouvimos do Mestre aquela pergunta: onde os teus acusadores? A gente olha para um lado e para o outro, não vê. E Jesus fala assim: também eu não te acuso, vai, não peque mais. Nós temos um amparo espiritual, basta abrirmos os nossos ouvidos, porque Jesus falou para nós: aquele que tem ouvidos de ouvir, que ouça, o que tem olhos de ver, que veja. O que está faltando para eu acreditar no amor infinito de Jesus por mim? Jesus se materializar na minha frente? Tal qual a gente sempre fala em Tomé. Ah, não, eu sou igual Tomé. Que igual Tomé? Isso é uma dificuldade que a gente tem até do nosso entendimento. Porque Tomé duvidou realmente de que o Mestre teria ressurgido e que tinha falado com os discípulos. Tomé, realmente, ele teve dificuldade de entendimento. Por quê? Não é que Tomé era ruim, ou era fraco, ou era Jesus queria... Tomé não acreditava muito em Jesus, não é isso não. Se nós formos analisar a tradição hebraica, Jesus morreu da forma mais vil que um hebreu podia morrer. Porque lá em Deuteronômio, sabe o que está escrito? Em Levítico, o que está escrito? Que nenhum judeu, nenhum hebreu seja morto e pendurado numa cruz. E onde Jesus escolheu o seu trono? Num leito confortável, com almofadas, vários médicos ao seu lado? Não, ele escolheu a cruz para mostrar que para Deus não existe distinção. Todos nós passaremos pelas dificuldades, pelas dores, pelas infelicidades. Então, quando Jesus se apresenta e fala: Tomé, toque aqui nas feridas. O que Tomé fala? Não, Senhor, eu sei que é tu, eu não preciso tocar. Aí Jesus dá o ensinamento para todos nós: bem-aventurado é tu, Tomé, porque crê no que vê. Mas bem-aventurado é aquele que não vê e crê. O que Jesus está falando para a gente? Eu demorei muito tempo para entender isso, e com a ajuda do benfeitor Emmanuel que a luz se fez na minha mente tão dificultosa. Jesus falou assim: aquele que crê, Tomé, precisará de provas constantes para manter a sua crença acesa. Agora, aquele que sabe, Tomé, está dentro do seu íntimo. Ele sabe que eu ressuscitei. Eu venci a morte. Não precisa de comprovação, não precisa de assertivas repetidas para que eu saiba que Jesus é o Mestre, é o Cristo de Deus. Quando perguntam a mim: Evaldo, você acredita em Deus? Eu falo que não. Você acredita na vida espiritual? Não. Você acredita na possibilidade da comunicação do mundo espiritual com o mundo material? Não. Mas tu não é espírita? Isso. Eu não acredito, eu sei que é verdade. Eu sei que Deus, é o Criador de tudo, é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Nenhuma. Eu sei que a vida espiritual é um fato. Não é porque tem médium vidente que relata para mim, não. Eu sinto no meu íntimo a verdade da vida espiritual. Eu sei que a comunicação entre o plano espiritual e o plano material é real. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Porque se eu tivesse dúvida quanto a isso, eu não estaria aqui falando. Eu sei, gente. Eu sei. E esse saber que Jesus diz que seríamos bem-aventurados, porque não veríamos Jesus e as suas feridas, mas saberíamos que ele existe, que ele não morreu. Ele não ficou naquele túmulo de José de Arimateia. Ele vive. Tem até um louvor, né, evangélico com esse título, né, que ele vive, e é lindo esse louvor. Depois vocês procuram na internet que tem. Nós estamos apenas, como diz aqui o Alberto, nós estamos apenas tendo que estender as mãos para Jesus, porque ele vai tocá-la, ele vai acariciar a nossa mão e vai dizer: ah, filho,
Eu fiz Pedro andar sobre as águas. Eu acalmei a tempestade. Eu venci o mundo. Aí eu quero andar sobre as águas, acalmar a tempestade e vencer no mundo. Eu não vou. É um caminho diferente daquilo que Jesus me propõe. Eu estarei chorando, mas não terei nem resignação e nem obediência. Eu me revoltarei. Então, Cristo, o advento do Espírito de verdade, é que eu saiba que eu tenho no meu íntimo a certeza de que tudo que a doutrina me traz é verdadeiro. Não há a menor dúvida quanto a isso. Agora, como é que a gente simboliza a certeza, a confiança? O que é? Qual é o significado da junção desses sentimentos? Certeza, confiança? É fé. É fé. Fé vem de fidelidade, de ser fiel, mesmo que eu esteja passando pelas dificuldades físicas, espirituais ou morais que me serão necessárias para o meu progresso, eu tenho que ser fiel aos ensinos que o Mestre nos trouxe através da terceira revelação. Porque aí o Espírito de verdade fará sentido na minha vida. Aí me mostrará que eu realmente estou buscando o caminho correto. Aí, mesmo diante do meu Getsemane, do meu Jardim das Oliveiras, e cada um tem o seu. Não pense diferente, cada um tem seus momentos de sofrimento intenso. Nesse momento, eu vou dobrar os meus joelhos e orar mais. E na minha oração, eu tenho certeza absoluta que os benfeitores espirituais não me abandonarão. Lembra, André Luiz? 8 anos no umbral, sofrimento atroz, tendo que beber do lodo para saciar a sede e comer ervas raquíticas que brotavam à beira do caminho. Não foi assim? Diante daquele quadro tão desolador e tão depreciativo, André Luiz se questiona. Há de ter um ser superior, há de ter uma vontade superior. E ele se lembra, na sua infância, de sua mãe. Tá me ouvindo? O Walter falou que parou para ele. Travei aí. Marisa, me socorre aí. Travei ou não? Voltou? Ah, beleza. Obrigado, Walter. Então, André Luiz, ele volta na sua infância, lembra a sua casa lá na cidade de Vassouras, né? E ele se vê de novo ao lado da sua mãe, ele ajoelhado, de mãos postas, orando o Pai Nosso. Ele volta a ser criança. Por que Jesus falou? Aquele que não se fizer como um desses pequeninos, não verá o reino dos céus. Não é assim que Jesus nos fala? Então, André Luiz teve que voltar à simbologia da sua infância material, lembrando de como a mãe lhe ensinava a orar, e ao final do Pai Nosso, quem ele vê ao lado? Clarence. Mas era a primeira vez que Clarence foi no umbral para poder tentar ajudar André Luiz? Não, Clarence diz que não. Ele diz que ia lá constantemente, como a mãe de André Luiz também ia, e outros amigos amorosos dele, de jornadas anteriores, também iam lá para auxiliá-lo, mas ele não estava em condições de ver. Por quê? Pela revolta. Quando eu me revolto, eu coloco uma barreira na minha frente e eu não consigo ver o amor de Deus sobre mim, na minha dificuldade, na minha dor, no meu sofrimento. Então a proposta é, mesmo diante do sofrimento, você aumente a tua resignação, para que você, mesmo chorando, receba um amparo, o apoio do plano espiritual, gente, que não nos falta. Se nós fecharmos os olhos nesse momento e idealizarmos o amor de Jesus nas nossas casas, nós vamos ver amigos espirituais aqui, alegres por estarmos aqui falando do amor de Jesus, da presença irradiante do Mestre em nossa jornada. A vida não é só dor, não é só tristeza, não é só sofrimento. A vida é amor. Jesus nos fala em João, né, no Evangelho segundo São João, né, eu vim trazer vida e vida em abundância. A vida é a vida espiritual e é abundante realmente. Ela é abundante, não é frágil, não é uma vida frágil. E aí, no item 7,
Se me permite, eu vou ler esse item 7, que está escrito assim. É para nós. Se alguém não quiser aceitar, pode me dar a parte que eu aceito. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busquei alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o no fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós. Por que me chamaste? Por que me chamaste? Ah, amigos, olha, amigos, a emoção brota no nosso coração de uma forma tão, mas tão intensa, que a gente ouve o nosso íntimo, as palavras de amor do Espírito de verdade. A gente não consegue conter a emoção de sentir-se amparado e amado com tanta intensidade que ainda não compreendemos. Nós ainda não sabemos vivenciar o amor da forma que Jesus nos oferece. Eu gosto de lembrar, meus irmãos vão achar que eu sou repetitivo, mas me perdoe, é uma necessidade minha. Quando Jesus, após o advento da ressurreição, os discípulos lá em Cafarnaum, na pescaria diária, eles pescando, voltando para a praia com o barco vazio, e vê ao longe uma silhueta, e de lá o homem pergunta: tendes o que comer? E André responde: não, Senhor, labutamos a noite toda, mas muito pouco pegamos, não é possível levar para o mercado. Aí André olha direito e fala assim: é Jesus que está lá. Pedro cinge a cintura com a roupa, mergulha, vai a nado apressado, os outros discípulos remando o barco toda a força, e quando chega à praia, Jesus sentado, de forma bem simples. Ele é o nosso mestre. Ele não é garboso, ele não vive em palácio suntuoso, ele vive entre nós, os necessitados, aqueles que sofrem, aqueles que choram, aqueles que se lamentam, aqueles que se julgam esquecidos pela bondade de Deus diante da mesa farta do vizinho e a minha tão pobre. Jesus é amor, é nosso irmão, é nosso amigo. E Jesus, após ali os discípulos comerem, ele levanta, vai andando com Pedro, e ele fala assim: Pedro, tu me amas mais que eles? Jesus quer comparar, está comparando, está pedindo Pedro para analisar o amor dele, Pedro, se era igual dos outros discípulos. E aí Pedro fala assim: Senhor, eu te amo, mas eu te amo de uma forma assim, o amor filo, né? O amor de sentimento, o amor familiar. Eu sei que tu é meu irmão e eu te amo assim. Jesus olha para Pedro sorrindo e fala: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Andou mais um pouco e Jesus vira para Pedro: Pedro, você me ama mais que tudo? Jesus mostrando toda a região ao seu redor. E Pedro fala: Senhor, o meu amor por você ainda é um amor frágil, porque eu não sei te amar de outra forma, eu ainda te amo ainda como irmão, Senhor. Mais um pouco de caminhada, Jesus novamente pergunta: Pedro, tu me amas?
E Pedro, chorando, fala: Senhor, eu queria te amar da forma que tu me ama, mas eu não sei ainda amar assim, mestre. Eu ainda tenho dificuldade de compreender o amor que transcende a todas as necessidades. Eu não sei te amar com amor ágape. Jesus fala: apacenta minhas ovelhas. O que Jesus quer de cada um de nós, do GECAL, do Atmos, da casa aqui representada por cada irmão presente, por cada chefe de família, por cada mãe de família, por cada filho de família. Jesus quer que nós levemos para o próximo a certeza absoluta de que Ele nos ama. Que nós não somos um barco à deriva num mar revolto das nossas dificuldades. O Espírito de verdade não é um ser transcendental que está no espaço infinito, que nem sequer olha para a minha necessidade. É um trabalhador da seara de Jesus que me ama de uma forma que eu ainda não consigo retribuir. O Espírito de verdade representa na realidade o amor do Cristo de Deus em nossas vidas. O amor do Cristo. Aquele Cristo, esse Jesus, que Emmanuel falou que os sistemas solares que ele fez, o seu progresso já não existe mais. Nós não conseguimos compreender Jesus. Como vamos compreender a verdade? Quando Kardec questiona: és por acaso algum espírito familiar do meu conhecimento? E o que o Espírito responde? Chama-me verdade, para ti basta. Para ti basta saber que eu sou a verdade, porque Jesus, como diz Paulo de Tarso, na carta aos Hebreus, Jesus não é homem para mentir. Jesus não nos promete e não cumpre. Ele falou: estarei convosco até a consumação dos séculos. E nós temos que sentir a presença de Jesus em cada momento de nossa existência. Quando a gente sair de casa para o trabalho ou para uma responsabilidade, passa a ver a planta que está no caminho, passa a ver o céu azul, a estrela brilhar, o pôr do sol, o nascer do sol. Passa a observar melhor os presentes constantes que Jesus nos dá como sendo representação da verdade única, que é o amor de Deus sobre cada um de nós. Nós somos espíritos ainda fragilizados no nosso entendimento, mas não somos distanciados do amor do Mestre de todos nós. O Espírito de verdade, o advento do Espírito de verdade, vem para que eu consolide no meu coração a minha fé. Como diz Kardec, fé inabalável só é aquela que enfrenta a razão em todas as épocas da humanidade. Eu afirmo que eu busco cultivar em meu coração essa fé em Jesus de uma intensidade tão grande que eu sinto necessidade de praticar o bem. Porque Tiago, na sua epístola, ele também nos fala: mostre-me a tua fé, que eu mostrarei as minhas obras. A fé sem obra é morta. Dizer que eu creio em Jesus e ficar sentado na minha cama ou sentado no meu computador, vendo Facebook, Instagram e outras mídias sociais, criticando A, B ou C, dizendo que eu sou partidário dessa ou daquela opinião, mas esquecendo que Jesus, ele veio para o rico e para o pobre, para o sadio e para o doente. Ele veio para o judeu e veio para o gentio. Jesus é Jesus para toda a humanidade. E eu não tenho o direito de escolher partido. Eu não tenho direito de escolher de quem eu gosto mais, do Flamengo ou do Fluminense. Eu não tenho esse direito. Eu tenho, baseado no Evangelho de Jesus, compreender que o meu irmão ainda não tem o nível de compreensão que eu tenho. Por isso eu devo amá-lo. E se eu não tenho o nível de compreensão que o meu irmão tem, eu tenho que aprender com ele. O Espírito de verdade, na realidade, ele vem, como nos diz aqui no final: ele vos enviará o seu Filho bem amado para vos instruir e dizer estas boas palavras: eis-me aqui, venho até vós porque me chamaste. Emmanuel tem uma página que ele fala que se a gente chama tanto, clama tanto por Jesus,
E se Jesus aparecesse na nossa frente, num determinado momento da nossa jornada? Se Jesus chegasse na nossa frente, o que eu ia falar com Jesus? O que eu ia pedir a Jesus? Relembrando o estudo de quinta-feira no Atmos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Anjo Ismael, responsável pelos destinos do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, diante das atitudes que nós tomamos com os nossos irmãos da África e nossos irmãos indígenas, Ismael vai até Jesus. E Humberto relata assim: diante do olhar compassivo de Jesus, Ismael chorou. Ismael chorou. O anjo não suportou o olhar compassivo de Jesus. A gente chama Jesus. E se Jesus viesse? Se chegasse, se materializasse na minha frente, o que eu ia falar para Jesus? Reclamar do meu vizinho? Reclamar do meu irmão da casa espírita que me persegue? Reclamar do meu marido que é muito truculento, da minha esposa que não me compreende, dos meus filhos? É isso que eu falaria com Jesus? Eu, particularmente, eu sei que eu ajoelharia e choraria, porque não teria o que falar para o mestre. Mas eu tenho que saber que ele vem através dos seus trabalhadores, dos seus missionários. Quem pode dizer que Dr. Bezerra de Menezes não representa Jesus na minha agonia? Que o irmão Atmos não representa Jesus na minha tristeza? Que tantos benfeitores, Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, a nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, Joana de Ângeles, são representantes do Espírito de verdade diante da minha fragilidade. Então, meus amigos, que nós saibamos, em nosso íntimo, dizer para Jesus: mestre, vem até mim, me alivia, me faz compreender, Senhor, que eu preciso mudar. Eu tenho que me transformar, Senhor, para melhor te servir. A única forma de sermos úteis ao nosso semelhante, amando Jesus, é fazendo o bem. Kardec, na 621, pergunta aos benfeitores: Deus tem oferecido aos homens algum espírito que lhe sirva de guia e modelo? E os benfeitores da humanidade diz: vede Jesus, é o nosso guia e modelo, é o nosso porto seguro, é aquele que acalma a tempestade absurda da minha inferioridade, da minha ignorância. Quantas vezes, diante do sofrimento, se nós fecharmos os olhos, vamos ver a nossa vida igual aquele mar bravio com ondas enormes, e vemos a figura inigualável de Jesus estendendo a mão e dizendo: aquieta-te. Volvemos o nosso olhar, o nosso coração para esse Jesus que nos ama, que apenas deseja que nós caminhemos em sua direção. Obrigado, mestre. Mas antes de dizer obrigado, mestre, entendamos que o que Jesus deseja de mim, de vocês, de todos nós, é o trabalho no bem. É a melhor forma de agradecer. É a melhor forma de agradecer. Vamos orar. Senhor Jesus, amor inigualável, que se coloca sempre à nossa frente quando não encontramos solução para as nossas dores, para as nossas dificuldades. E nós, tal qual crianças ainda morais, Senhor, esperneamos querendo que o Senhor faça aquilo que nos compete fazer. Mas tu disseste: pede-me com fé, que eu vos darei. Aqui estamos nós, os teus filhos, transviados de Israel, como outrora, que volvemos o nosso olhar para o teu coração bondoso, mas sabemos que temos dificuldade de compreender-te ainda. E buscamos
a ajuda, o auxílio, o amparo de Maria de Nazaré, dessa mãe amorosa, essa mãe inigualável, que ainda ressoa nos nossos ouvidos na boda de Caná, quando ela disse: fazei tudo que meu filho mandar. Queremos fazer, mestre, mas fazer diante das nossas dificuldades necessitamos do teu amor, Senhor. Permita que esses trabalhadores incansáveis da tua seara não desistam de nós, mesmo diante de tamanha dificuldade que ainda enfrentamos. Permita, Senhor, que sejamos ainda aquele bando de passarinho ainda fragilizado que não sustenta o voo a longas alturas, mas sabemos que as tuas mãos nos levarão até ao Pai misericordioso. Te agradecemos, Jesus, e pedimos que o teu olhar se espraia por cada lar que hoje chora, que hoje sente falta de um ente querido que retornou ao plano espiritual. Mas pedimos, Senhor, que o teu coração se abra para esses irmãos que chegaram ao plano espiritual ainda distanciados da compreensão do teu amor. É a eles que nós te pedimos nesse momento. Ampara-os, Senhor, milhões de irmãos que retornaram de uma forma tão dolorosa, mas que nós sabemos que o teu olhar compassivo e misericordioso a todos nos envolve. Se conosco, Jesus, abençoando-nos nas nossas fraquezas, fortalecendo o nosso propósito quando titubearmos o caminho a tomar. Mas que sempre continuemos, Jesus, caminhando para frente e para o alto, com as graças de Deus. Graças a Deus. Obrigado, Marisa. Obrigado aos irmãos. Que Jesus nos abençoe.